Irmãos, boa noite. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom rever alguns irmãos que a gente não viu domingo passado, né? Seu Nicolau, a Silvia, o Mateus, a namorada do Mateus, perdão, esqueci seu nome. Lene. Deus abençoe. Temos aqui a Yara. Deus abençoe a Yara, né? O filho dela, Deus abençoe. O Éder, a Michelle, a Bela também, né? A gente está revendo vocês, é um prazer revê-los. Deus abençoe vocês, amém? Meus irmãos, tudo que for falado a partir desse momento, e até quando terminar a carta de Paulo aos Efésios, eu quero que você tenha em mente aquilo que foi falado no domingo passado, que a igreja é a sua doce e querida mãe. Porque Paulo vai falar da igreja noiva de Cristo, ele vai desvendar os mistérios de Deus, né, com relação à igreja. Não é à toa que é a carta mais eclesiológica, talvez a mais teológica de Paulo. Todavia, isso não faz dela menos prática. É uma carta extremamente prática, mas ela é bem teológica e tem coisas assim profundas que Paulo traz para os Efésios, traz para nós hoje, e a gente vai meditar nessa carta. Nós levaremos algum tempo, alguns domingos, falando de Efésios. Não é algo que começa num domingo e leva 3, por exemplo. É muito rico de detalhe. É difícil você peneirar e querer não salvar tudo. Tá bom? Então abra a carta de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos ler apenas 3 versículos. Por exemplo, no domingo que vem nós vamos ler apenas 4 versículos. Tudo vai ser bem devagar, mas é para o nosso aprendizado. Né? Paulo fez isso com os Efésios, fez isso com os Romanos, né? Escreveu aos Colossenses. É fundamental que a gente leia, e vai ser sermão expositivo, como foi com Malaquias, como foi com Tito, como foi com o estudo que Paulo apresentou, que Lucas apresentou em Atos. Vai ser assim, só que o estudo ele é mais prático. Ele é mais, não é que ele seja mais gostoso, mas tem um caráter de formalidade, mas é diferente do culto, tá bom? Então a gente vai caminhar devagar, com reverência nessa carta, e eu quero que você pense nisso que eu falei. Olhe para a igreja, tudo que for falado, vislumbre, pense na igreja como a doce e querida mãe, tá? Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Vai estar separado aí, você tem a saudação de Paulo, termina no versículo 2, e aí começa a doxologia propriamente dita. Mas, para dar liga em termos de sermão, a gente vai ler 1, 2 e 3. Aí você fala, nossa pastor, mas vai parar assim, de forma abrupta? A gente vai parar de forma abrupta, para poder fazer sentido no sermão todo, tá bom? E não só no sermão de hoje, mas em tudo que vai vir no domingo que vem. Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e eu quero que vocês prestem atenção como Paulo começa essa carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a gente para por aqui a leitura do texto bíblico e vamos fazer as considerações então que tem que ser feita. Em primeiro lugar, a carta de Paulo aos Efésios, essa carta, ela é ímpar em todo o Novo Testamento. Ela é de uma incorporação, assim, não dá para imaginar outra carta de Paulo, da palavra de Paulo, que não Efésios, quando ele vai tratar da igreja de Cristo Jesus, que ele comprou com o seu sangue. Eu também quero que vocês tenham isso em mente. Acostumem a pensar assim, que a igreja foi comprada com o sangue de Cristo. A gente pensa na igreja mas de forma coletiva, mas nós precisamos pensar também no individual. Então a igreja é composta por pessoas que foram compradas pelo precioso sangue de Cristo, e isso inclui eu e você. A gente tem que começar a pensar dessa forma, porque a gente fala genérico, a igreja. Quem que é a igreja? A igreja somos nós.
é eu e você. A igreja é composta por mim e por você. Então você tem que começar a pensar que a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Mas então você foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. E isso muda toda a nossa perspectiva de vida. Isso muda toda a leitura. A forma que nós vamos fazer a leitura da vida muda quando nós pensamos que eu estou na igreja, a igreja foi comprada com o sangue de Cristo Jesus, logo eu fui comprado com o sangue de Cristo Jesus também. Não é só o irmão do teu lado, é você. Paulo vai falar aqui na questão coletiva, mas se você lê as entrelinhas de Paulo, ele está falando com cada membro da igreja de Éfeso. E é o mesmo que vai acontecer aqui a partir de hoje. Eu vou falar com a igreja, mas eu quero que você pense, o pastor está falando comigo. O pastor está falando para mim. É para a igreja. Eu faço parte da igreja. Então é para mim. Não tem aquela coisa, ó, tá vendo? Ah, se fulano estivesse aqui hoje, né? Era para ele isso daqui. Não, é para você. É para mim também. Eu também me incluo, porque eu faço parte da igreja. Então eu quero que você pense nisso. A igreja é a sua doce, querida mãe. Lembra que eu falei disso domingo passado, quando Lutero falou que a igreja é a doce, querida mãe? Você faz parte da igreja. A igreja foi comprada com sangue, então você foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Né? E essa carta, ela é sem comparação, porque ela consegue uma união essencial, uma união vital entre teologia e vida cristã. E ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo abre as cortinas da eternidade. E ele entra nas salas da eternidade, nas salas mais secretas da eternidade. Conforme nós lemos essa carta no decorrer dos domingos, a gente vai ver Paulo falando muito dos mistérios de Deus na eternidade. Ele vai falar muito do tempo presente, do tempo futuro, mas é interessante que ele bate muito na tecla do tempo passado. Então foi falado aqui já no cântico, foi falado aí em oração, que o Senhor nos escolheu, ninguém vai nos tirar da mão dele. Pensem nisso. Olhem para essa carta aos Efésios dessa forma. Paulo abrindo as cortinas do tempo, abrindo as cortinas da eternidade e revelando para nós o plano de Deus. E Paulo trata de assuntos que permeiam o propósito eterno de Deus. Mas é interessante também que ele trata de assuntos, ele discorre sobre assuntos que são comuns ao nosso meio, que permeiam o nosso tempo. Família, vida social, vida religiosa, casamento, criação de filhos, trabalho, respeito mútuo. Ele vai falar disso tudo nessa carta. É assunto corriqueiro, cotidiano? Só que à luz de Deus, quando você olha para a palavra de Deus, esses assuntos ganham um significado maior. Você já não olha mais para o casamento, se não der certo, separe. Já vai para o altar, se não der certo, separe. Você já vai olhar para o seu filho e não vai ver que ele é um saco de pancada, qualquer coisa bate. Você vai olhar para o seu pai e para a sua mãe, você vai ver que eles são autoridades de Deus colocadas na sua vida. A nossa perspectiva muda quando nós olhamos para essa carta, pensamos o que Deus pensa, lemos o que Deus pensa acerca da igreja. Você faz parte da igreja, você foi comprado, você é nova criatura. Pensa nisso, você é nova criatura. Eu sempre falo disso, como que uma nova criatura age? Se for para ela continuar agindo da mesma forma, alguma coisa está errada, e não é com Deus. A gente já pode ter isso daí de saída, não é com Deus. E a gente vai chegar no resultado final, que é comigo, é com você. Então você tem que começar a pensar nessa carta desse jeito. E Paulo vai falar aqui de soteriologia, que é a doutrina da salvação, e de eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Em nenhuma outra carta a gente encontra isso com maior profundidade do que em Efésios. A doutrina da salvação, a soteriologia e a eclesiologia, a doutrina da igreja, e as duas coisas estão juntas, porque Deus salvou um povo lá na eternidade para colocar no tempo presente aqui na igreja. Então a gente tem que começar a pensar na igreja. Marquem isso, não esqueçam isso. Pensem na igreja. A igreja de todos os tempos, a gente pode pensar na igreja de todos os tempos, mas eu quero reduzir e quero que você pense na igreja aqui. Qual é a sua igreja? Não é IPGG?
Então você vai pensar na IPGG. A gente vai reduzir. Você vai pensar na Igreja Presbiteriana Getsemane de Guarulhos. E é interessante que Paulo começa a carta e na introdução ele já leva os seus leitores, os Efésios, e leva a gente também, se a gente lê com calma essa introdução, ao êxtase. Ele tira a gente do chão. Paulo ergue a gente do chão, porque num fôlego só ele despeja, sem parar, sem respirar. Ele vai falando: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Ele tira a gente do chão. Ele já fala: você já não é mais daqui. E ele vai tratar disso ao decorrer da carta, mas ele já dá hoje se fala muito spoiler, né? Ele já dá um spoiler do que vai ser a carta dele, quando ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais. Então ele fala: olha, não estou falando desta terra, não estou falando daqui somente, estou falando de coisa mais profunda, estou falando de coisas espirituais, estou falando de regiões celestiais. E a gente vai ver que a vida do cristão é mais celestial do que terrena, embora estejamos aqui. Possivelmente aqui, entre todas essas cartas, tenhamos de forma mais contundente a união entre doutrina e vida cristã, entre conhecimento de Deus e prática de vida. Essa é uma carta não apenas teológica, mas sobretudo prática. John Stott, o reverendo John Stott, diz, olha o que ele fala acerca da carta de Paulo aos Efésios. A carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações. Ninguém, e John Stott não exclui, ele inclui todos, ninguém pode ler Efésios sem ser compelido a adorar a Deus e ser desafiado a melhorar na sua vida cristã. Já temos um desafio logo de cara para nós. Melhorar na nossa vida, melhorar a nossa vida cristã. Nessa carta temos de forma equilibrada outra coisa interessante, a relação direta entre doutrina, culto e vida. E se nós separarmos esses três elementos, doutrina, culto e vida, teremos uma atrofia espiritual que vai prejudicar quem? Você? Não! Todo o corpo, porque nós estamos falando da igreja. Não estamos falando apenas de você. Nós estamos falando da igreja. Se a gente separar doutrina, culto e vida, a gente vai ter atrofia. Porque não tem como ter vida aqui no culto se não tiver um culto na vida lá fora. A nossa vida é a vida de adorador. Nós não adoramos a Deus aqui somente. É lá fora que nós adoramos a Deus. E é isso que Paulo vai tratar. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo lança as bases da doutrina. E nos 3 últimos ele aplica a doutrina. Para quem gosta sempre de aplicação, essa carta é fantástica. Não podemos glorificar a Deus com a plenitude do nosso pensamento e com o vazio do coração, mas também não podemos glorificar a Deus com o nosso coração cheio e com a nossa mente vazia. Conhecimento e vida cristã, conhecimento e prática andam juntos, teoria e prática, e é isso que Paulo vai fazer aqui. Nós temos que ter a mente cheia de luz, que emana da palavra de Deus, e o coração cheio de fervor. E eu gosto dessa palavra fervor, embora tem presbiteriano que morre de medo quando se fala fervor, mas Deus quer o nosso coração inflamado, Deus quer o nosso coração aquecido, Deus quer o nosso coração ardendo pelo Deus. E isso é possível com a leitura da palavra de Deus. Efésios é considerado uma carta gêmea de Colossenses. Você já leu Colossenses? Ela é extremamente parecida, ela é muito semelhante à carta aos Efésios. Foi escrita no mesmo local, foi entregue pelo mesmo portador, trata basicamente do mesmo assunto, mas o que difere uma da outra? Colossenses fala de Cristo, o cabeça da igreja. E você vai reparar que Efésios é um pouco mais longa que Colossenses, porque a gente já sabe que Cristo é o cabeça da igreja. A gente precisa entender que a igreja é o corpo de Cristo. Essa é a ênfase de Efésios. Se em Colossenses a ênfase é que Cristo é o cabeça da igreja, isso é tranquilo, a gente não tem muito problema, não temos nenhum problema com isso, mas o nosso problema maior é entender que a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo da cabeça.
E se nós entendermos isso, a igreja como a cabeça, como corpo, nós vamos trabalhar melhor para Deus, nós vamos produzir mais e melhor, nós vamos viver melhor com Deus e com o próximo. Por isso que é uma carta extremamente prática. Paulo não fica só em questões meramente teológicas. Estudar essa carta, John Stott diz, estudar essa carta é pisar em solo sagrado. E precisamos fazer isso com os pés descalços. Olha o que ele fala: o coração em chamas e os olhos em lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você chorou porque você não estava agradando a Deus como deve ser agradado? Paulo vai tratar disso também. Não podemos tratar de coisas, John Stott continua, não podemos tratar de coisas tão sublimes com a alma seca como um deserto ou com o coração como se fosse um bloco de gelo. Os blocos de gelo lá da Antártica, lá, um iceberg, né? Tem crente que parece que é um iceberg do mundo. Não dá para tratar da carta de Efésios se você tiver com o seu coração gelado e com seus olhos secos, a sua alma parecendo um deserto. Também não dá. E eu espero que você abra os seus olhos, meu irmão, minha irmã, para a beleza da igreja que Jesus comprou com o seu sangue. Isso inclui você. Essa carta é a coroa dos escritos de Paulo. Alguns eruditos consideram a composição mais divina, olha que frase interessante, não é minha, uma composição mais divina da raça humana. Conseguiu pegar? Tem gente que considera Efésios a composição humana, a divina, mais divina da raça humana. Os grandes comentaristas veem a carta de Paulo aos Efésios como o maior e o mais amadurecido de todos os escritos de Paulo. E é interessante a gente parar aqui um pouquinho, que a gente pensa em Romanos. Já reparou? Romanos é a carta mais sistemática, Romanos tem mais de 15 capítulos, Paulo vai tratar dos judeus, vai tratar dos gentios, do mistério de Deus, de enxertar na oliveira, isso e aquilo, né? Vai falar, é verdade, Paulo vai falar tudo disso em Romanos. Mas depois que ele já tinha escrito Efésios, Paulo, ele é fantástico. Por isso que é a carta mais amadurecida, mais madura de Paulo. Os pensamentos teológicos dele, as considerações acerca de Deus, do pecado, da pessoa, do ser humano, já estavam mais maduras. Então essa carta é como se fosse uma pedra maciça que vai cobrir todo o edifício teológico do apóstolo Paulo. Teológico daquilo que Deus tem para a igreja. Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta, e ele trata da igreja e do glorioso propósito de Deus para ela, nela e por intermédio dela. Perceberam? Ele trata do propósito glorioso de Deus para a igreja, na igreja e por intermédio da igreja. Por isso que a igreja é tão importante na nossa vida. Por isso que não podemos ser membros nominais. Não podemos ser apenas nominais. Fomos chamados para ser um povo diferente. Fomos renovados para ser diferente, fazer a diferença. E só conseguimos fazer isso quando entendemos a palavra de Deus. Quando nos expomos à palavra de Deus. Como foi lido, quando a gente não tem mais o olho seco. Quando o nosso coração já está inflamado. Já está ardendo por Deus. E aí então a gente entende o propósito glorioso de Deus para a igreja, na igreja e por intermédio da igreja. E Paulo abre essa carta então falando sobre 4 coisas. E a gente vai então entrar agora de vez no sermão. Em primeiro lugar, Paulo apresenta-se como remetente da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo inicia a carta, como de costume, identificando-se. Ele apresenta o que considera o mais importante para quem vai ler a carta, a fonte da sua autoridade apostólica, ou seja, a sua vocação, ela veio por vontade de Deus. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. A sua mensagem não é uma filosofia resultante das suas reflexões autônomas. Não nada saiu da cabeça de Paulo. É claro, Paulo escreve, é Paulo que pensa, é Paulo que pondera, mas tudo isso não saiu da mente dele. Foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então essa carta é uma carta inspirada por Deus, porque ele escreveu e ele era inspirado por Deus, ele era apóstolo pela vontade de Deus. As suas reflexões não foram resultado de experiência mística, né? Ou mesmo da vida. É interessante, a gente, claro, não desconsidera a experiência de vida de ninguém. Tem gente que tem mais idade do que a gente,
Eu posso ter mais idade que eu, você tem que estar velha mesmo, né? Mas não era resultado da experiência de Paulo, da vida de Paulo. Era fruto da vontade de Deus. Ele fala em nome de Deus e da parte de Deus. Ele era o enviado de Deus. Um apóstolo era alguém comissionado, enviado pelo próprio Cristo. Paulo estava exercendo seu apostolado em conformidade com a vontade de Deus, não por inspiração humana, não por vontade de homem. Nós não temos mais apóstolos. O último foi João, que morreu na ilha de Patmos. Acabou daqueles que andaram com Jesus. Paulo fala que ele é apóstolo chamado fora do tempo, porque Jesus apareceu para Paulo na entrada de Damasco e fez dele um apóstolo dele. Nesse termo acabou o apostolado. A igreja ela não ordena apóstolo. Você já viu a igreja presbiteriana no Brasil ordenando apóstolo? Tem. Ela ordena pastores. E pela misericórdia de Deus, não tem apóstolo. Então, o que você ouviu hoje de apostolado aí fora, o apóstolo ciclano, apóstolo beltrano, está fora da palavra de Deus, não está em conformidade com a palavra de Deus. Primeira coisa para ser apóstolo, qual que era a primeira coisa para ser apóstolo? Testemunho ocular de Jesus Cristo. Tinha que ter andado com Jesus, ter ouvido Jesus, ter visto Jesus, jantado com Jesus, almoçado com Jesus, caminhado com Jesus, sofrido com Jesus. Qual apóstolo hoje em dia viu Jesus? Qual apóstolo hoje em dia andou com Jesus? Nenhum. Então não tem apostolado hoje em dia. Tem pastorado, tem presbiterato, tem diaconato, tem oficialato. Apostolado não. Então Paulo fala que é a vontade de Deus, ele é apóstolo pela vontade de Deus. E nós seguimos o ensino dos apóstolos, que está revelado aonde? Nas Escrituras Sagradas. Essa é a primeira coisa que Paulo fala. Olha, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Não fui eu que quis ser apóstolo. Eu nunca pensei em ser apóstolo. Mas o Senhor me chamou. O Senhor me quis. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, Paulo indica os destinatários da carta aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Éfeso estava bem localizado. É interessante ele falar santos e fiéis que estão em Éfeso, porque muita gente, e é normal pensar na Ásia Menor, quando fala que a carta é direcionada a Éfeso, para ser lida em toda a Ásia Menor. Mas não, era para a igreja de Éfeso. E a gente vê isso que é uma verdade, que o Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, vai falar para João lá na Revelação, lá em Apocalipse, que tem uma carta exclusiva para Éfeso. E era tentador ser cristão na cidade de Éfeso. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade grande, bonita, era a capital da Ásia Menor. E lá tinha o templo de Diana, os romanos, e Artemis para os gregos. Um templo mais bonito do que o Pártano, era uma coisa de louco, e seduzia. Ser membro lá da deusa Diana, praticar a religião da deusa Diana, era status. E aqui Paulo fala, os santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. Permaneceram fiéis em Cristo Jesus. E Paulo plantou lá em Éfeso uma vigorosa igreja, que se tornou, olha só, apesar do templo de Diana, a igreja de Éfeso se tornou influenciadora em toda a Ásia Menor. Mas era tentador, era difícil ser cristão na cidade de Éfeso. É uma cidade rica, bem cosmopolita, a cultura rolava ali, que bom, isso aí ajudou muito o evangelho. Tinha condições financeiras boas, estava bem localizada, tinha um bom porto, tinha o templo. Então, você ser cristão naquele contexto de Éfeso não era fácil. Por isso que ele escreve aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Todos os crentes, sem exceção, foram separados da maldição resultante do pecado, porque ele vai falar santos, e eu quero que você já comece a pensar na ideia de separação. Você foi separado por Deus. A gente vai ver que santo não é a pessoa morta, canonizada e vira santo. Não. Você foi separado por Deus para isso. Tá bom? Vamos lá. A vida do crente está em Cristo. Pertencemos a Cristo. Já não somos do mundo. Fomos separados para Deus. Somos santos, conforme Jesus Cristo declara ao Pai em oração lá em João 17, na sua oração sacerdotal. Fomos separados, tirados do domínio do mundo para
Deus. Você está no mundo, mas você não é deste mundo. E é isso que você precisa entender. Você está aqui, eu estou vendo você está me vendo estando aqui. Amanhã todo mundo vai trabalhar, vai estudar, online, claro. Mas você não pertence a este mundo. Você não é deste mundo. Você é do Senhor. Isso muda a nossa forma de ver a vida. Eu pertenço a Deus, eu sou do Senhor, Ele me resgatou, Ele me comprou, Ele me conquistou. Tem que mudar a nossa vida. Precisa mudar a nossa vida. Os santos não são pessoas mortas, canonizadas, como eu disse, mas pessoas vivas, separadas por Deus para ter uma vida diferente. O que é uma vida diferente para um cristão, para um crente? Agradar a Deus. Não precisa ser chato, não precisa ser quadrado. Tem que ser santo e fiel. Aos santos e fiéis que estão na cidade de Guarulhos, aos santos e fiéis que estão na cidade de Mogi das Cruzes, aos santos e fiéis que estão na Bahia, que estão em Santa Catarina, que estão no Rio Grande do Sul, que estão nesse mundo, santos e fiéis, viver uma vida diferente. Os membros da igreja são fiéis a Cristo, são crentes em Cristo. Calvino diz que não há crente que não seja fiel, ou seja santo, e não há santo que não seja crente. Para Calvino, o fato de ser crente já faz dele um santo, e o fato dele ser santo já faz dele um crente. Porque Calvino não conseguia ver o santo vivendo uma vida que não fosse diferente a que Deus pede nas Escrituras. Então, para ele, ser santo é ser crente é ser santo. Uma coisa liga a outra, uma coisa não exclui a outra. E, infelizmente, nós não vivemos assim. Nós precisamos viver assim. Eu sou crente. Tem muita gente que não gosta, eu preciso falar cristão. Tá, eu vou usar o termo crente aqui. Nós somos o quê? Crentes. Porque somos santos, fomos separados do mundo. E por sermos santos, somos crentes. E como que o crente vive? Qual é a regra de fé e prática do crente? A palavra de Deus. Não a palavra do homem. Não o que os grandes personagens aí da TV, de tantos programas falam. Tem até uma coisa que é interessante que eles falam, tudo tranquilo. Mas quem vai ditar a nossa vida, quem vai ditar o nosso caminhar, é a palavra de Deus. Não é nem pastor Flávio, não é nem pastor Justino, não é presidente de presbitério, não é Roberto Brasileiro, não é Hernandes Dias Lopes, não é Augusto Nicodemos Lopes, não é Paul Washer. Quem vai ditar a nossa vida é a palavra de Deus. Porque quem resgatou você, quem resgatou eu, foi Deus. Quem me fez santo foi Deus. Quem fez você santo foi Deus. Nós só expomos a ideia da palavra de Deus. Nem a mensagem é nossa. A mensagem não é do Hernandes, a mensagem não é do Flávio, a mensagem não é do Nicodemos, a mensagem não é do Roberto Brasileiro, a mensagem é do próprio Deus. A gente só expõe. Ela já está pronta aqui. A gente só expõe. Não é nossa. Porque se fosse nossa, não saía nada. A mensagem é da palavra de Deus. Você é santo. Calvino entendia que todo crente é santo e todo santo é crente. A palavra fiel revela também a fidelidade. Devemos enfatizar que em nossa santidade, a nossa santidade não é um status nominal. Ah, você foi separado por Deus. Que bom, que legal. Louvado seja Deus. Agora você tem que pôr isso em prática. Não é só falar que você é santo. Não é só falar que você pertence ao rol de uma igreja. Você é separado. Não é um status nominal. Se me permite, que eu não quero atacar a igreja nenhuma, mas nós não somos como um grupo de cristãos que tem aí, que somos nominais. A gente só vai na igreja em dia de casamento, quando tem velório. Nós não. Nós somos fiéis, vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus pede. Antes, esse ser santo e fiel se revela em nossa fidelidade com a fé que cremos. Eu falei disso domingo passado. Qual é a sua fé? O que a sua fé diz para você? Qual é a sua fé? No que você crê? Qual é o seu compromisso com aquilo que você crê? Interessante, a gente fala em compromisso num dia e no outro dia. Oh, meu Deus do céu! Qual é o seu compromisso com a sua fé? E com tudo aquilo que envolve a sua fé, inclusive a igreja.
todo aquele que é fiel é santo, todo santo é fiel. Então, olhe para você e dê valor ao que Cristo fez na cruz por você. Valorize aquele sangue inocente, aquele sangue precioso, derramado, aquela cruz sangrenta, cruenta. Olha o que Deus fez por você, olha até onde Ele foi por você, olha o que Ele quer fazer através de você. Santo e fiel, santo e fiel, separado para Ele, e fiel naquilo que você tem que crer, que é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, Paulo roga as bênçãos de Deus bênçãos especiais para os destinatários. Para quem? Para os santos e para os fiéis em Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo saúda os irmãos com a graça e a paz. E é interessante porque ele não fala paz e graça, ele fala graça e paz. Tinha um porquê. Paulo toma as duas palavras, graça, que era a salvação dos gregos, a salvação grega, e toma a palavra paz, que era a salvação judaica, a salvação dos judeus, e dá um sentido teológico para essas duas coisas. Olha só, a paz, que está em segundo, graça e paz, a paz aqui ela vai vir primeiro, a paz é o resultado da graça de Deus. Entenderam isso? Graça e paz viêm a você. Só que você só consegue ter paz, porque paz é resultado da graça sobre a sua vida. E o que é graça? É um favor imerecido. Por isso que você tem paz. Você recebeu a graça de Deus. Isso trouxe paz para você. Paulo em Romanos fala, né? Reconciliados com Deus, temos paz com Deus. Ele dá esse sentido teológico. Paz é resultado da graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido, manifestado aos pecadores, manifestado a você e a mim, né? Que nós nos encontrávamos em estado de depravação, de miséria total espiritual, merecendo um justo castigo pelos nossos pecados. É um presente que não se merece, nem se pode conquistar. É graça. Você já presenteou alguém sem alguém merecer? Você já levou presente para alguém? Não é dia de um aniversário, não é Natal, não é Ano Novo, não é dia da avó, não é dia do amigo, não é dia de nada. Você simplesmente pensa na pessoa, compra o presente, está aqui. A pessoa falou, não fiz nada para merecer. É isso que Deus fez com você e comigo. Nos deu a sua graça, generosa misericórdia. Você sabe de onde vem a palavra misericórdia? Miséria do coração. Nosso coração era miserável. E Deus nos agraciou. E Ele fala para os Efésios, graça e paz. Graça, a paz é o resultado da graça, daquilo que Deus fez por você. E hoje você vive em paz. E é uma coisa significativa em Paulo. Paulo destaca que a graça é do Pai e do Senhor Jesus Cristo, não é uma graça qualquer. Pedro diz que Deus é o Deus de toda graça. Veja, o pecado nos colocou em estado de inimizade, de hostilidade contra Deus. Estávamos separados de Deus. O homem encontrava-se em estado de rebelião contra Deus. E a graça que nos vem por Cristo, por isso que é graça da parte do Pai, do Deus Pai e do Senhor Jesus. Porque o Deus Pai falou para Jesus, vai resgatar o meu povo. Você vai até aquela cruz. E Jesus veio e resgatou o seu povo naquela cruz. Então ele fala, graça e paz. O Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça que nos vem por Cristo Jesus, ela propiciou. Sabe o que é propiciar? É aplacar a ira de Deus. Quando fala propiciação pelos nossos pecados, é o ato de Deus aplacar a ira. Sabe quando você consegue aplacar a ira da esposa? Hein, Sr. Nicolau? Silvano? Aplaca a ira da esposa, ou a esposa aplaca a nossa ira, né? Faz alguma coisa boa. É isso que Deus fez. Graça. Jesus propiciou o sacrifício de Jesus, ele fez propiciação, ele aplacou a ira de Deus que estava sobre nós. De forma eficaz, a nossa reconciliação com Deus conduz à paz. Paulo diz, temos paz, vivemos em paz. A graça de Deus sempre antecede a paz. Não se esqueçam disso. Se você tem paz hoje é porque Deus agraciou você. A graça sempre antecede a paz. A graça é a causa da salvação. A paz é o fruto da salvação. A graça é a raiz.
da salvação. Nasce da graça. Não foi a cruz que produziu a graça. Foi a graça que produziu a cruz. A graça é o resultado da salvação. Ela é a causa, ela é a raiz da salvação. Você foi salvo porque Deus teve graça por você. Você não merecia, mas Ele quis, Ele amou você, Ele escolheu você, Ele chamou você, Ele enviou Jesus por você. Isso é graça. Eu não daria a minha vida, nem a vida da minha filha por ninguém. Inclusive que alguém aqui daria por mim. Deus deu por mim e por você. Deus deu. Isso é graça. A graça divina e o mérito das obras humanas são tão opostos entre si que, se estabelecermos um, destruiremos o outro, diz Calvino, né? O primeiro, mais importante aspecto dessa paz com Deus não é a paz do nosso coração. Nós temos paz, vivemos em paz, mas isso não é o mais importante nesse processo. Sabe qual é o ponto fundamental aqui? É Deus estar em paz conosco. Ele está virado com nós, mas por causa do sacrifício de Cristo, fomos reconciliados, temos paz com Deus. Por isso que Paulo fala, temos paz com Deus. Não é paz no nosso coração, vai vir de forma subsequente, mas no primeiro momento é Deus estar em paz com você. E eu pergunto para você agora, se fosse perguntado para você, Deus está em paz com você? Qual é a leitura que você faz de você? Se fosse perguntado, Deus está em paz comigo. Você consegue responder isso? Deus está em paz com você. Você está em paz com Deus? Isso só você pode responder. Porque só o seu travesseiro sabe as lágrimas, só Deus conhece o seu pensamento, só Deus conhece o seu coração. Só você pode responder. Então, o mais importante aqui é a paz de Deus conosco. Ele está em paz conosco. E em quarto e último lugar, o propósito abençoador. Então, Deus falou que os santos em Éfeso são santos e fiéis. Por quê? Foram separados para Deus. Por que são fiéis? Conseguiram se manter fiéis na fé que abraçaram. Eu queria que você pensasse nisso. Você abraçou uma fé. Cada um de nós aqui, hoje tem mais gente que dá para ficar falando o nome, como eu fiz no ano passado, mas cada um de nós aqui abraçou essa fé. Quem foi levado à força para a igreja? Quem? Foi pelo medo que você veio a Cristo? Deus mudou o teu coração. Isso é regeneração. Ele mudou a disposição do teu coração e você aceita Jesus Cristo. Então você veio de livre, espontânea vontade depois do processo regenerativo de Deus no seu coração. Então você é santo, você tem que ficar fiel naquilo que você crê, se é que você crê. Você tem que ficar fiel nessas verdades da palavra de Deus. Em quarto lugar, o propósito abençoador. Paulo bendiz a Deus com uma expressão de ação de graças, de adoração. Antes dele falar tudo que ele vai falar, ele cultua a Deus. Nós vamos orar e já despejamos tudo, né? Senhor, abre a porta. Deus, tem misericórdia da minha família. Senhor, cuida dos meus negócios. Deus, faz isso. Deus, faz aquilo. Paulo não. Ele nos ensina um princípio fundamental. Deus quer ser adorado e nós somos seus adoradores. Antes dele falar o que vai vir, até o versículo 14, ele bendiz a Deus, fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: assim como as suas bênçãos são grandes, o Senhor também é grande. O Senhor é maior que as bênçãos. Ele considera quem é Deus. Ele considera o que Deus fez por ele, pelos Efésios e por todos os crentes de todos os tempos e todas as eras. Né? Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E duas verdades aparecem aqui. Primeira verdade, a fonte das nossas bênçãos. A fonte das nossas bênçãos é Deus. O tempo grego usado por Paulo aqui é o particípio, aurisco. Ele é muito parecido, não é, mas ele é muito parecido com o gerúndio do português. Indo,
tendo ido, estando indo, ainda falando, vou estar, né? A gente usa muito vou estar pensando, a gente põe esse verbo de ligação hoje com o gerúndio, vou estar pensando, né? É parecido, né? Esse tempo que Paulo usa aqui. Ele diz, nos tem abençoado, ele poderia usar que nos está abençoando, mas ele vai mostrar isso, que essa bênção ela continua ao longo da história. Então ele já fala de forma concreta, nos tem abençoado. Ele indica, dentro desse contexto, um fato consumado. Ele tem abençoado. Ele tem abençoado você com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. É um fato consumado, é a ação continuada de Deus. Podemos interpretar então que Deus na eternidade já nos abençoou de forma definitiva e a sua bênção é plena. Todavia, nos é comunicada ao longo da história, ao longo da nossa caminhada com Deus. E isso você consegue perceber perfeitamente. Não tem dia que você está mais forte. Mais, tem dia que você está menos, é onde Deus vai equilibrando as bênçãos na sua vida. Paulo fala que foi colocado um espinho na carne dele, nem para se orgulhar demais, para refrear. Deus vai fazendo isso com nós. Tem dia que a gente está mais, tem dia que a gente está um pouco menos, mas é para equilibrar. Deus vai nos abençoando, Ele já nos abençoou de forma plena, completa, cabal. Só que isso é revelado na nossa história, isso é revelado na nossa caminhada com Deus. As regiões celestiais indicam a procedência das bênçãos. Elas provêm de Deus, o Pai que habita os céus e para onde Ele mesmo nos levará. Logo, a natureza da bênção é espiritual, porque se originam em Deus, sendo-nos comunicadas pelo Espírito Santo de Deus. Daí a ação de graças a Deus, de Paulo. Ele é o Deus bendito e todas as suas bênçãos provêm das suas mãos, preparadas para nós desde toda a eternidade. De modo especial, Paulo destaca algumas dessas bênçãos. A nossa eleição, é o que a gente vai tratar aqui. A carta trata a nossa eleição, a nossa adoção. Fomos adotados. Nós não oramos, Pai nosso que está no céu. Ele é o nosso Pai que está, nós somos adotados. A redenção, iríamos para o inferno, agora fomos redimidos por Cristo Jesus. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero que você pense na sua vida, e na sua vida na igreja. Olha bem para o seu corpo, olha bem para você. Sabe o que habita em você? O Espírito Santo de Deus. E aí aquela frase que eu já falei várias vezes para você: pode o puro habitar no impuro? Pode o santo habitar no profano? Não tem como. Não dá. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma marca de propriedade em você. Tem algo que diz, você é meu. Eu paguei por isso. É como se falasse para Tomé, está vendo a marca aqui? Eu até tenho uma aqui, mas não é. Está vendo aqui? Foi selado, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, tudo que você fizer escondido de qualquer pessoa da face da terra, não se engane, você nunca vai estar só. Deus vai estar dando você. Isso constrange. Pelo menos a mim constrange. Estou fazendo mas ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Tá bom? E a esfera dessas bênçãos? Nas regiões celestiais em Cristo. Essa frase não aparece em nenhuma outra carta de Paulo. Essas bênçãos se relacionam diretamente com o ministério de Cristo, que é espiritual. A gente precisa começar a pensar que quando fala em bênção, o evangelicalismo de hoje só pensa em bênção o quê? Material. Deus me deu um carrão. Ou, glória a Deus, o irmão está na bênção, está na fiação com Deus. Não, é fiação. É que eu tenho muito amigo pentecostal e a gente conversa tanto, e a palavra é fiação. É o Sr. Nicolau que a gente usa. Não, pentecostal, está na fiação com Deus, está lá. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Senhor. Isso daí é mimo, isso daí é dádiva, isso daí não é nada para Deus. Isso aí não quer dizer nada, Ele dá hoje, Ele tira amanhã. Ele te dá o carro zero hoje, você bate amanhã. Isso aí não é nada, não é nada. Você não vai pôr no caixão, você não vai levar com você. A não ser que você pense como os egípcios,
que mandava construir uma pirâmide, tinha câmara secreta lá e era depositado objetos que eu queria usar aqui na eternidade. Ia com ele para a eternidade. Mas não é assim. A gente sabe que não é assim. Fala de bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso revela a sua nova condição. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. Você já foi levantado desse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Você não vive mais aqui. Você está aqui, mas você não é aqui. Eu não sei se você já acordou com esse fato. Você não é mais aqui. Você está aqui, mas você não é aqui. Paulo chama a nossa atenção para a realidade de que quando estamos em Cristo, já estamos como que levantados deste mundo e tudo adquire uma nova realidade para nós. Veja, em Colossenses 3, que eu falei que é a carta gêmea de Efésios, ele fala a mesma coisa com outras palavras. Olha só, ele vai falar da nossa união com Cristo. Aí no capítulo 3 de Colossenses ele vai falar isso. Portanto, ele vai usar essa conjunção aqui, né? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo Jesus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e Cristo em Deus. Então você está aqui, mas você não é mais aqui. As suas grandes bênçãos, o seu carro, o seu, sei lá o que é bênção para você material, não é nada para Deus. Porque você não está mais aqui. Você está aqui, mas você não é mais aqui. Você pensa, tem que estudar, tem que fazer carreira, tem que se formar. Tem, claro que tem. Mas isso não é o fim da sua vida, não é o fim em si mesmo. Não é isso que você tem que procurar somente. Tem coisa mais importante para você procurar, uma vez que você está em Cristo Jesus. Veja, os pagãos estão interessados nas coisas terrenas. Por quê? Por que será que o pagão procura só o que é terreno? Você arriscaria? Oi? Palpáveis. Nós andamos pelas coisas que não vemos, andamos pela fé. Eles andam pelo que veem. Por quê? Porque eles são daqui, nós não somos daqui. Então é natural ele buscar aquilo que ele toca, aquilo que ele vê. Ele é sensitivo, é sensorial, é sentido, tudo no sentido. Tocar, ver, ouvir. Nós não. Nós andamos pela fé. Ué, os grandes nomes da Bíblia não andaram. Quem andou pela fé? Sai da sua terra aí, vai lá para a terra que eu vou te dar. Nem imaginava. Moisés, fala lá para o faraó, você vai resgatar o meu povo. Era gado, tinha problema. Não dá, é você. Vai pela fé, porque é eu que vou resgatar, só que eu vou usar você. Deus está falando hoje para você, Ele quer fazer coisas aqui na Getsemane, mas Ele quer usar você. É você, não é o sermão do Lázaro, é você. Sou eu, não é a Rita, sou eu. Depois é só com a Rita, não é a Rita, é a Domitila, não é a Domitila. É o Pedro, não é o Pedro, é o Lúcio, é a Leni, é cada um de nós. A gente precisa parar com isso. Isso aqui é do irmão tal. Isso aqui tem que fazer fulano de tal. Somos nós, porque a igreja é nossa. Fomos conquistados para a igreja, pela igreja. Somos nós. Não é o Alex no som. Se o Alex não tiver no som hoje, aí, como que faz? Se não tiver quem cante, então não tem louvor. E se tiver quem pregue? Deus vai levantar alguém para pregar. A obra é dele, mas quem faz somos nós. A gente precisa mudar a nossa mente em relação à igreja. A gente precisa mudar, entender o que é a igreja. Primeiro você precisa entender quem é você. Aonde você está? Nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Aí você entende então a igreja. A vida do cristão está centrada no céu. Olha que coisa interessante, sua cidadania encontra-se no céu. O que Pedro falou que nós somos?
Forasteiros e peregrinos. Olha, se eu sou forasteiro e peregrino num lugar, então eu não sou daquele lugar. Eu estou de passagem. É o que acontece com nós aqui no mundo. Nós somos forasteiros, somos peregrinos. A nossa cidadania está no céu. O nosso nome está escrito no céu. O nosso Pai está onde? No céu. Pai nosso que estás no céu. Logo a nossa vida está no céu. Logo somos cidadãos do céu. Paulo não despreza as coisas terrenas, não é isso. Ele era um homem equilibrado. Lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ele fala das coisas terrenas. Mas o que ele quer que nós entendamos é que este mundo decaído não deve ser o nosso foco de vida. É isso. Você pode estudar, você pode batalhar a sua vida e tem que fazer. Mas isso não é o principal. Isso não é o essencial. Busca primeiro as coisas de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não inverta. Busca primeiro as coisas da terra, depois as coisas do céu vão ser acrescentadas. Não vai. Não se iluda. Não vai. Cansei de ver gente invertendo essa ordem e se dando mal. Buscai primeiro as coisas de Deus, Mateus, e todas as coisas nos serão acrescentadas, Mateus. Busca primeiro as coisas de Deus, Flávio, e todas as coisas serão acrescentadas. Busca as coisas de Deus primeiro, igreja, e todas as coisas serão acrescentadas. É assim que funciona. A ideia é clara. Nos primeiros 14 versículos dessa carta, aparece mais de 12 vezes que os crentes são fiéis. Olha para a sua Bíblia aí, versículo 1. Os crentes são fiéis em Cristo. No versículo 4 ele vai falar que são escolhidos nele, recebem a graça dele no versículo 6, têm a redenção nele no versículo 7, são feitos herança nele no versículo 11, esperam nele no versículo 12, são selados nele no versículo 13 e assim por diante. A vida do cristão está erguida acima das coisas terrenas e passageiras. Embora ainda vivamos nesse mundo, nessa condição terrena, militamos contra a carne, o crente é do céu, ele está no céu, ele é cidadão da terra, mas ele é cidadão do céu também. E eu quero concluir dizendo que no versículo 1, Paulo fala sobre aquilo que somos. O que nós somos em Cristo Jesus? Santos e fiéis. E por ser santos e fiéis, o que nós temos em Cristo Jesus? Paz com Deus. Então nós somos santos e fiéis. Isso é a primeira coisa que ele mostra aqui. E isso nos traz a paz. No terceiro versículo, ele fala do propósito abençoador. E dá início à sessão na qual ele vai descrever o que possibilitou tudo isso que Deus vai fazer por nós, que a gente vai ler domingo que vem. Paulo inicia sua maravilhosa doxologia, e a fim de auxiliar o leitor a não perder a conexão de pensamento, se você olhar na sua Bíblia, do versículo 3 até o versículo 15 não tem ponto, pode olhar, não tem. Vai, né? É um período gramatical só. Mas para ajudar a gente, os comentaristas e o tradutor da King James em 1611 colocou um ponto final no versículo 6, no versículo 12 e no versículo 14, para a gente poder compreender, porque Paulo estava muito acima da gente. Então é difícil. Então ele faz isso. E a gente vai usar essa pontuação, por isso que nós vamos parar aqui hoje. Porque senão a gente não consegue, não dá tempo. Já são 15 para as obras. Embora me perdoem, o pastor chegou atrasado, eu perdi mais de 20 minutos no pedágio. Eu saí praticamente no mesmo horário de casa, mas o dia estava quente, eu acho que o pessoal desceu para a praia, né? Então congestionou o pedágio. Mas dá tempo de eu terminar. Então a gente vai usar essa pontuação da versão da King James, só pontuação, para a gente poder compreender o pensamento de Paulo. E a gente vai ter então, em blocos, do versículo 3 ao versículo 6, aquilo que Deus fez no passado, né? O misericordioso plano de Deus. No versículo 7 a 12, o presente, tudo gira em torno da obra redentora de Cristo, a sua vida gira em torno disso. Se você compreender isso, você vai viver melhor com Deus, melhor com a igreja, melhor com o próximo, melhor em casa, melhor no trabalho, se você entender a obra redentora de Deus.
E no versículo 13 e 14, a consumação disso tudo que Paulo vai falar, que aconteceu lá atrás. Por isso que eu disse no começo, ele abre a cortina da eternidade, ele entra nas salas da eternidade e vai mostrando, olha, aqui Deus fez isso, para hoje estar assim, porque aponta para aquilo. E a gente precisa entender isso daí. E é o que veremos nos próximos domingos. E para aplicar isso, eu vou contar uma história para vocês. A história não é minha. Eu acho que vocês conhecem o nome. Charles Spurgeon. Quem já ouviu falar de Charles Spurgeon aqui? O príncipe dos pregadores. Fantástico, Charles Spurgeon. Ele vai dizer que o livro de Efésios, ele inicia com louvor e admiração. A admiração pelo amor e a graça de Deus para com o seu povo. No entanto, ele diz, nós mesmos frequentemente deixamos de reconhecer esse amor e essa graça. E ele vai falar que no século XIX, ele conta a história de um ministro. Eu acho que alguns pensam que é a história dele, aconteceu com ele. Mas eu acho que a humildade dele foi tamanha que ele não quis pôr o nome dele. Mas ele conta que um ministro foi visitar uma mulher pobre com o desejo de ajudá-la, uma mulher da igreja, uma irmã da igreja. E essa ajuda era específica, ajuda financeira. Ele foi para ajudar essa mulher, esse ministro foi até a casa dela para levar uma ajuda financeira. E bateu lá, ninguém saía, insistiu. Ele falou, vou embora. Ninguém sai, eu acho que não está, não sei. Ninguém sai, ninguém atende. Ficou olhando para ver se alguém abria a cortininha assim, né, da janela, nada. No domingo subsequente, ele falou para a mulher, para a irmã, eu estive lá na sua casa essa semana. Bati, esperei. Ninguém abriu, ninguém apareceu, fui embora. Ela falou, eu vi o senhor batendo lá, chamando mesmo. Mas eu não quis atender, porque eu achei que era o cobrador do aluguel, eu não tinha dinheiro para pagar. Ele falou, pois é, foi exatamente isso que eu fui te levar, o dinheiro do aluguel. O que essa história diz para nós, meus irmãos? Qual é a moral dessa história? O que essa história diz para nós? E ela fala para ele, eu me arrependo de não ter aberto, de não ter atendido. O que diz isso para nós? Ele bateu, estava com dinheiro para pagar o aluguel dela, ela com medo do seu cobrador não quis atender. E o ministro foi embora. O que isso diz para nós? E aí no domingo subsequente ela fica sabendo que ele esteve lá para levar o dinheiro para ajudá-la no aluguel. Como essa história nos ilustra a nossa tendência a interpretar mal e a pior, a perder as riquezas que temos em Cristo Jesus. Pense sobre o seu próprio relacionamento com Deus. Alguma vez você já agiu ou sentiu como essa mulher? O que impede de abrir o seu coração para tudo que Deus te oferece em Cristo Jesus? Não estou falando de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Guarde a história do esposo dessa mulher. Às vezes nós não abrimos o coração e perdemos uma riqueza infinita de Deus. Perdemos uma riqueza assim, que a gente não faz ideia. Eu acho que essa história é do próprio esposo. Tem gente que acha. Ele diz que é um ministro, mas ele era muito humilde. É provável que ele não quis ter colocado o nome dele. Mas pense, quantas vezes Deus está batendo no seu coração e você não abre. E mais do que interpretar mal, você perde as bênçãos da riqueza de Cristo nas regiões celestiais. A gente age como essa mulher, com medo de ser uma coisa se não tem fechado. É o próprio Deus batendo no nosso coração. Não para a salvação, já fomos salvos. Não é de salvação que eu estou falando. Estou falando das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Já reparou que tem crente que não consegue crescer e amadurecer? Sempre patinando. Não é porque Deus não é poderoso. Não é porque a igreja é ruim. É porque Ele mesmo não abre o coração para as bênçãos de Deus. Age que ele come essa mulher. Spurgeon, vou colocar o nome do Spurgeon. Spurgeon estava lá, levando dinheiro. E ela não abriu com ele. E perdeu a bênção. Pense nisso. Quantas vezes você, ou eu mesmo, nós não perdemos as bênçãos por não abrirmos o nosso coração?
Quero que o microfone seja levado aqui para o Julinho. Quero que o Julinho não ore. Quero que você levante um clamor por nós. Você clame a Deus. Se deve chorar, chore a Deus. Não por sua vida, pela nossa vida. A nossa vida aqui hoje, nós que estamos aqui hoje. De cidadão não, Deus conhece cada um de nós aqui. Clame a Deus, Julinho. Porque nós estamos precisando levantar um clamor, com fervor no coração. Precisamos molhar os nossos olhos com lágrimas. Precisamos buscar, entender que estamos em Cristo Jesus, e Cristo Jesus está nas regiões celestiais. Nós não somos aqui, estamos aqui, mas não somos aqui. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Uma vez isso entendido, e que as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais, estamos assentados nas regiões celestiais. No versículo 20 desse capítulo, a gente vai ver que Deus nos colocou lá. Olha onde Deus colocou você. Tenho certeza que a nossa história vai mudar. Eu creio nisso, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Começar a olhar a obra de Cristo, começar a olhar a igreja, começar a olhar aquilo que Ele fez por nós, à luz do que está escrito aqui na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, aquilo que nós estamos comprometidos, com a fé que nós cremos. Nós precisamos. É urgente, não é para ontem. É para ontem. Não é para amanhã, é para agora. Mas é eu e você. Somos a igreja, fomos comprados com o sangue de Cristo. Precisamos fazer isso. Pai querido, Pai amado, nós louvamos e agradecemos o seu nome, Senhor. O Senhor é o nosso Pai, Senhor. O Senhor que nos resgatou, Senhor, de um lugar que nós hoje não podemos nem imaginar como seria a nossa vida sem o Senhor em nossas vidas, Senhor. Pai querido, nós vamos começar por mim, Senhor. Clamamos a Ti, Pai, que o Senhor abra, Senhor, os nossos entendimentos, Senhor. Nos ajude, Pai, a pensarmos no que temos feito em nossas vidas, Pai. Pensar no nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Pensar em como temos lidado com o Senhor, qual a importância que temos dado para o Senhor em nossas vidas, Senhor. Para a sua igreja, Pai. Para a nossa igreja, Senhor. Para a IBGG, Senhor. Pai querido, que nós possamos entender, Senhor, que não estamos aqui por acaso, Pai. O Senhor tem um propósito em nossas vidas, Senhor. O Senhor nos tirou de uma sala do pecado, Senhor. O Senhor precisa de nós aqui na sua obra, Pai. Que possamos fazer o melhor sempre por Ti, Pai. Pela sua igreja, Senhor. Pela nossa igreja, Pai. Independente se o outro irmão fará ou não, Senhor, nós possamos ter a consciência de que o Senhor precisa de nós. O Senhor chamou cada um que está aqui hoje, Pai. Senhor, a sua igreja encontra-se fraca, Senhor. Estamos retomando agora, Senhor, os trabalhos, Pai. Nós sabemos, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Pai. O Senhor possa estar agora, Senhor, adentrando cada um, Pai. Que cada um possa estar fazendo uma autoanálise, Pai, de como tem sido a sua vida cristã, Pai. O que cada um aqui pode fazer na obra, Pai, para o crescimento dessa igreja, Pai. Que nós possamos deixar de ser, de fato, uma congregação, ser uma igreja forte, Senhor, uma igreja que faça diferença aqui nesse lugar, Pai. Traga famílias aqui até esse lugar, Pai. Nos ajude a levar o Evangelho a essas pessoas, Pai. No nosso trabalho, na escola, Pai. Para os nossos vizinhos, Senhor. Pois temos sido negligentes, Pai. Se essa igreja encontra-se vazia, Senhor, não é por acaso, Senhor. Não é por culpa do Senhor. Talvez não tenhamos feito, Senhor, o que temos que fazer, Pai. Para começar por mim, Senhor. Que eu possa falar mais, que eu possa ter mais inteligência, Pai. No teu trabalho, que cada um aqui possa ter também, Senhor. Nós queremos ver essa igreja caminhar forte, Pai. Queremos ver essa igreja aqui, não só com números, Senhor, mas uma igreja que tenha o seu fervor, Senhor. Uma igreja que de fato, Senhor, adore a Ti, Pai. Uma igreja que tenha comprometimento, Senhor. Irmãos que tenham comprometimento com os trabalhos da igreja, Pai. Senhor, levanta irmãos para trabalhar nessa obra, Pai. Que se for preciso, Senhor, que o Senhor balance mais uma vez a oliveira, Pai. Porque nós precisamos, Pai, de irmãos comprometidos, Pai. Precisamos de servos fiéis aqui, Pai.
O Senhor também nos ajude a não desanimar também, Senhor. Aqueles que estão a fim de trabalhar, que não desanimem, Senhor, por causa de homens, Pai, porque a obra é do Senhor, Pai, não é de homens. Nós estamos aqui para adorá-lo, para agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito, e não a homens, Pai. Nos ajude, Pai. Faça essa igreja crescer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajude, Pai, a de fato melhorarmos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor. Levanta essa igreja, Pai. Levanta servos, Pai. Amém, Senhor. Traga almas aqui, Senhor. Que nós possamos, de fato, ser pescadores de homens, como Jesus nos chamou para ser, Pai. Que possamos, de fato, viver focados em Ti, Pai. Que o Senhor Jesus seja o alvo de nossas vidas, Pai. Não o trabalho, não a escola, não as coisas materiais daqui, Pai. Nós não somos daqui, Pai. Nós somos peregrinos, como ouvimos, Pai. Não vivemos em busca de coisas visíveis, Pai, das invisíveis, Senhor. Nós vivemos por aquilo que nós, de fato, não vemos, mas cremos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tenha misericórdia da sua igreja, tenha misericórdia de cada um aqui, Pai. E nos ajude, Pai. Nos ajude a melhorar de fato cada dia, Pai. Nós louvamos a Deus, Pai, pela vida do pastor Flávio, pela vida da liderança dessa igreja, Senhor, pela vida de cada um aqui nessa igreja hoje, Pai. O Senhor nos trouxe, cada um aqui, não pelo desejo que cada um tinha no coração, mas porque foi o Senhor que nos trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem, Pai. E que ela possa ser levada também adiante, Senhor. Que possamos falar às pessoas também do que ouvimos aqui hoje, Senhor. E que de fato, Senhor, essa igreja possa ser transformada, que o Senhor possa nos usar como vaso de bênçãos na vida das pessoas. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Também pedimos perdão pelas nossas falhas, Pai. Que possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Pai. Pela consciência de que fomos salvos, Pai. Fomos regenerados, Pai. Somos novas criaturas, Pai. E devemos ser mais parecidos com o Senhor Jesus a cada dia de nossas vidas, Pai. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Agradecidos. Amém. Irmãos, quando a igreja aprender a buscar as bênçãos celestiais, espirituais, as materiais vai ser dádiva de Deus. Sabe por que Jesus começou com 12 e a igreja chegou até hoje onde ela chegou? Porque você não via apóstolo procurando cavalo do ano, camelo do ano. Você não via apóstolo, eu preciso de uma carroça melhor, essa daqui não está boa. Você não via apóstolo, você não via discípulo de Cristo. Primeiro vamos buscar o que nós precisamos de fato. O resto é o Senhor que vai acrescentar. Quando cada membro da igreja presbiteriana, já de semana de Guarulhos, entender que tem que buscar primeiro o reino de Deus, não só na sua vida, mas na vida da igreja. Quarto, só para concluir o pensamento, um crente bem empregado, qual que é a sequência lógica para a igreja? Ele está bem empregado. Hã? É o caixa da igreja aumentar. Não é, gente? É assim. Quando nós entendemos que nós temos que buscar primeiro as coisas espirituais, o resto vai ser acrescentado. E você vai ver que vai ficar que nem o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nós, aqui da igreja, não vamos acreditar. Amém. Só, claro, acreditaremos porque nós iremos ver isso. Mas é assim, nós precisamos buscar a Deus. Buscando a Deus as coisas dele. Não adianta querer buscar as coisas sem Deus. Sucesso sem Deus é fracasso. Riqueza sem Deus é pobreza. A frase também não é minha, nem lembro onde eu li isso daí, eu li tanta coisa. Mas é isso. Riqueza sem Deus é pobreza. Sucesso sem Deus é fracasso. Agora feche os olhos, receba a bênção. E agora, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Getsemane de Guarulhos, que são santos e fiéis, que estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que o amor de Deus e Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho e que a intermediação do Espírito Santo seja com todos vós, desde hoje para todos sempre. Amém. Amém, Amém meus irmãos. Silvano, qual que é o hino, meu filho? Esqueci do hino. Hino 400.
Vamos cantar, louvar a Deus e medite no que foi falado. Mastigue isso a semana inteira. Pense nisso a semana inteira. Você é santo e fiel, por isso você tem paz com Deus. Mas o Senhor abençoou-nos com toda sorte de bênção espiritual. E isso faz diferença na nossa vida.